Olá, estudiosos, tudo bem com vocês? Eu estava pensando ainda há pouco o seguinte: é a oratória que vai nos salvar neste mundo de IA. Vamos começar o nosso vídeo? Então, eu estava pensando que eu, como professora, eu tenho utilizado bastante a IA na minha vida e realmente esse vídeo aqui não é para falar mal da inteligência artificial, né? E tampouco para colocá-la na berlinda, até porque eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu já falei sobre isso. Mas na verdade é para chamar a atenção de professores para um ponto muito específico. É a sua oratória e o seu conhecimento que vai te salvar. Olha o que tem acontecido. Existe agora uma ou mais plataformas de auxílio ao professor, né? Uma dessas plataformas de auxílio é uma plataforma que consegue produzir todos os seus slides. Então slides, apresentações, né, etc. Então você dá ali um comando para aquela plataforma, desenha muito bonito ali o seu prompt, e isso é interessante porque prompt passa pela criação escolha de palavras, né? Então você tem que saber escolher bem ali para poder fazer o seu pedido, né? E aí você faz essas escolhas, faz todas essas escolhas. E aí, ao fazer essas escolhas, você joga ali naquela plataforma e a plataforma vai te dar o resultado, que é ali a montagem dos seus slides, com as escolhas das melhores fotografias, imagens, etc e tal, de acordo com o direcionamento de prompt que você deu ali, né? Ok, até aí tudo bem, que maravilha. O trabalho do professor, ele, né, acaba sendo mediado aí pela IA, e isso é muito interessante, né? Porque sobra mais tempo para trabalhar em outra coisa, porque o professor ele nunca vai ficar à toa, né? Então, ótimo, beleza. Mas eu estava pensando, se a IA está montando os nossos slides, meus queridos, né? E se ela está fazendo outras coisas ali por nós na área da educação, você, senhor, que está indo, e você, senhora, que está indo para a sala de aula, você precisa ter uma oratória muito boa e você precisa ter conhecimento daquelas coisas que estão aparecendo lá naquela apresentação. Porque sim, os nossos alunos ainda não são um robô de IA e eles fazem perguntas genuínas. E eu fiquei pensando, se a gente começa uma onda, um movimento de só fazer, né, as nossas ferramentas de trabalho por IA e não verificar e não passar ali os olhos e não estudar, nós vamos cair em desuso. Mas não o desuso que a gente vai perder o nosso emprego, o desuso de que você não está conhecendo a sua própria disciplina. E essa sensação deve ser horrível. Por isso você vai fazer um acordo comigo. Você vai assistir aqui os outros vídeos de oratória para professor, a oratória com autoridade, na hora de falar o conhecimento que você detém. Quando você abre a sua boca, todos ficam impactados com aquilo que você quer dizer. Então, professor, dá uma olhada lá nesse vídeo, porque eu acho que a gente precisa criar essa autoridade em sala de aula. Então, olha só. Pedimos ajuda para a IA. Eu coloquei algumas dicas aqui. Pedimos ajuda para a IA, mas devemos conhecer o nosso conteúdo, né? Por quê? Porque as perguntas realizadas em sala de aula não virão por IA, serão perguntas genuínas e a gente precisa, né, dar a resposta para aquele aluno, ou se não souber, dá o caminho para a resposta. Então, hoje, o professor ele é um gestor dessa informação, ele vai encaminhando ali o aluno na colheita dessa informação. Esse foi o primeiro ponto que eu anotei aí. Pense nos exemplos, né? Pense do segundo ponto. Pense nos exemplos e pense como que você vai conectar esses exemplos com a realidade. Nenhum aluno quer aprender com exemplos totalmente desconexos da realidade ou que ele pense que não vai usar no futuro. Às vezes eu vejo meme na internet dizendo assim: ah, eu aprendi a fórmula de Bhaskara e nunca usei. Ok, você tem a falsa sensação de que você nunca utilizou. Por quê? Porque talvez os exemplos que foram dados lá na sua época, né, na época que você estudou isso, estavam desconectos da realidade. Então você não consegue trazer para o seu dia a dia. Hoje, um grande desafio da matemática, da física, né, das ciências exatas, é fazer o letramento matemático, é trazer,
né, as questões ali da matemática para o cotidiano. Então isso é muito legal, né? Então pense também você em sala de aula, como que você vai trazer esses exemplos ali para a realidade. Outra coisa, as pessoas elas querem processar, né, o terceiro item, elas querem processar as informações de maneira muito rápida, pelo menos nos 3 primeiros segundos. Então você tem que levar essa informação para a sala de aula de maneira muito rápida também. Então, se os seus slides são, sei lá, né, uma história completa e complexa que os alunos vão se cansando ali, porque são muitos slides, eles ficam torcendo, né, para aquela sequência de slides passar logo, alguma coisa está errada, porque na verdade você precisa comunicar por meio desses slides. Então você precisa achar ali elementos dentro desses slides que se comunique e que conte sobre aquele conteúdo que você está ministrando. E uma coisa muito legal que eu vou deixar para um próximo vídeo, se vocês comentarem aqui, é criar storytelling para os slides, né? Criar uma sequência de história, né? O storytelling, ele tem um conceito muito legal, é um conceito muito próximo da linguagem também. Então, tudo que envolve linguagem, vocês que acompanham aqui no canal sabem que eu adoro, né? Que eu amo. Então, o storytelling, ele tem uma proximidade ali com aquela linguagem. Então, quando você utiliza slides que você consegue dar uma sequência lógica e contar uma história, isso vai ser muito bacana. E eu gosto sempre, nas minhas aulas eu faço muito isso. Eu sou uma contadora de histórias, mas eu uso as matérias para contar a história. Então eu uso muitas coisas que aconteceram comigo no meu cotidiano, no passado, história de colegas, né? Eu vou juntando ali e vou formando aquele arcabouço de histórias. E tem uma coisa que eu aprendi com a piada lá com o pessoal do stand-up, que é o seguinte, você conectar uma história lá na frente com alguma coisa que você disse lá no passado. E eu tenho feito muito isso em sala de aula e assim, eu arranco além do sorriso do aluno, não que minha aula seja uma palhaçada ou até é. Eu arranco um sorriso do aluno, mas eu também arranco a percepção do entendimento, porque ele fala, nossa, a professora falou isso lá no começo da aula e agora ela fez um fechamento desse jeito. Então, acaba que os assuntos se conectam, ele traz para a realidade dele e muitas vezes ele vê nessa realidade prática aquilo que ele estudou em sala de aula se aplicando. Então, professor, esse é o nosso desafio aí com a IA. Né? A nossa oratória, ela vai nos salvar. Se você concorda comigo ou se você discorda de mim, deixe o seu comentário aqui, vamos conversar, porque a gente precisa formar urgentemente uma sociedade de estudiosos. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.